Olá, telespectadores. O programa de hoje tem a presença de um grande amigo de bairro, vizinho de bairro, e o homem que trata da segurança pública no voluntariado na região sul de Joinville, Álvaro Magalhães. Álvaro Magalhães, seja bem-vindo ao nosso programa. Nós vamos hoje falar um pouquinho sobre os Magalhães que chegaram da Angola e também vamos falar um pouco de questão da segurança comunitária, como é que andam os consegues em Joinville, como é que anda o Consegue, mas isso tudo são temas que nós vamos tratar durante esses dois blocos do programa. Mas inicialmente eu te perguntaria como é que os Magalhães vieram para Joinville, por que vieram para o Brasil? A família Magalhães, né, veio do norte de Portugal para Angola primeiro, né, através do avô que era médico militar, que casou com uma angolana. E devido à guerra de Angola, no ano de 1975, nós, através de termos tido... Era uma guerra comunista, né? Uma guerra comunista. E também pelas grandes potências, né, que se acometeram no local na época, né? Estados Unidos, Rússia e Cuba colocou as minas, né, evidentemente. Então, através disso, nós fomos obrigados a sair do país para salvaguardar a vida. Meu pai, como militar, né, o pai era militar internacional, foi membro do corpo diplomático, e como chefe do grupo de busca e salvamento da NATO-OTAN, como tenente-coronel, ele procurou fazer um bom trabalho. Então, tivemos 12 países à escolha, escolhemos o Brasil pelos amigos do pai, que pressionaram muito o pai para vir para cá. Então, o pai veio, e aqui o pai começou a trabalhar também como professor, ajudando muito os estudantes. E, por último, o coronel Casares chamou o pai, e a alta chefia do Estado-Maior brasileiro veio tudo para Joinville, para o 62 BI, para fazer um treinamento para ir para as missões internacionais de paz que iam começar. Então o pai alertou os militares da alta chefatura dos grandes perigos, né, à volta, e também deu todos os mapas e condições, fora os pedidos de soltura de muitos brasileiros que estavam fora também. Então nós acabamos tendo assim uma migração de alto coturno, de alta estirpe. Tivemos Foi um prazer para o brasileiro receber assim figuras tão valiosas e importantes para fazer bons trabalhos e dar um bom desempenho no Brasil. Mas Álvaro, você está então apresentado, né? Tua família realmente ela ajudou bastante a democracia nos governos militares, né? E realmente foi assim uma vitória, um bom ganho para Joinville. Mas nós vamos falar um pouquinho de segurança comunitária, Álvaro. Você é ex-presidente do Consegue Floresta, mas continua na diretoria, e você tem uma folha de serviço espetacular de trabalhos feitos na segurança voluntária. Você, como eu, que também faço parte do Consegue, não somos pagos, somos voluntários e desempenhamos esse papel com muita satisfação e alegria, apesar dos pesares que a gente encontra e as pedras que se encontram no caminho na área de segurança. Sem dúvida. Mas me conta um pouquinho, e as casas abandonadas? O que os Consegue estão fazendo em relação às casas abandonadas que estão recheadas de bandidos? Nós temos feito um grande trabalho, em conjunto, o senhor também tem sido parte desse trabalho, né? Nós fizemos uma relação nas gestões passadas, da gestão do professor Hugo e do Dr. José Olímpio, em que nós conseguimos mapear todos os imóveis que estavam abandonados, né? E não só nós, os presidentes de todos os Consegues fizeram o mesmo. Então houve uma relação, né? Quer dizer, já encaminhando o nosso trabalho, todos resolveram fazer isso. E a Polícia Militar, na época, também fez questão, o coronel Edivar Bedin estava no 8º Batalhão, e deu muito apoio a esse trabalho. E o coronel César Nedocheto, que era o chefe do Estado-Maior, deu um grande apoio a esse trabalho. Então foi feito um levantamento muito grande, foi levado à prefeitura, órgãos da prefeitura que eram na época a Secretaria de Infraestrutura que cuidava disso, mas não teve continuidade. O resultado, nós estamos hoje com diversos imóveis abandonados que são uma calamidade pública. Na nossa rua, na Diamantina, lá tem uma casa abandonada. O que aconteceu com essa casa? Essa casa aconteceu o seguinte, os idosos, os proprietários da casa, velhinhos, faleceram de doença grave, longa. Aí ficou a filha morando na casa. Como a filha, ela tinha um outro imóvel, onde morava a neta dos velhos, né?
Aí os dois irmãos entraram numa briga para tomar o imóvel onde a filha estava morando. Então eles tomaram o imóvel e foram, enquanto estava correndo o inventário, né? E o imóvel ficou desabitado, que é o que aconteceu. Como eles não chegaram a um acordo, que os dois queriam tudo, não queriam deixar para ela, aquilo foi para a justiça. E a justiça botou à venda, né? E colocou o irmão Bruno para cuidar do imóvel, para dar sustentação a esse imóvel. Nós, do Conseg, ligamos diversas vezes para o Bruno e dissemos que essa casa estava sendo ocupada por pessoas que não deveriam estar ali, que representavam perigo para o bairro, inclusive, e para que ele tomasse uma providência. E avisamos, e claro, as polícias e tudo. Não meteram fogo na casa depois? Depois disso, passado bastante tempo, tocaram fogo na casa. Então, obrigou os bombeiros a virem de madrugada, um trabalho bastante difícil, porque tiveram que arrebentar tudo, limpar. E, novamente, a polícia foi chamada, até que acabou havendo uma morte no local, posteriormente já a esse incêndio. Quer dizer que depois que meteram fogo, a malandragem, a vagabundagem já deixou o imóvel, mas voltaram novamente. Voltaram novamente para o imóvel. E o proprietário consentiu dos desocupados continuarem no imóvel, porque ele achou que eles iam guardar o imóvel, que não aconteceu. Aí deu aquele assassinato. Aí deu um assassinato, que estava morando lá um cidadão com uma mulher e acabou. Nós estamos mostrando aí para os telespectadores as imagens da casa e do lixo que jogaram, que o proprietário jogou, limpou o imóvel e jogou lixo na rua. Tudo na rua. De uma falta de educação, de uma falta de civilidade, de cidadania impressionante. Eu fiz uma ligação para esse empresário, para esse proprietário, ele me desacatou no telefone que eu não tinha nada com isso. Quer dizer que... E continua a sujeira, os telespectadores poderão ver aí a sujeira que tem de frente do imóvel. Mas nós temos um outro imóvel abandonado, que eu registrei e fiz imagens, que é um imóvel na rua Stam. É a esquina da Bernardo Stam com a Valdemar Krieger. Isso aí. É mais conhecida até popularmente pelo bairro inteiro como Casa do Lavador. O motivo é que é uma casa onde se reúnem imensos elementos de má índole, drogados, desocupados, vagabundos, vândalos, né? Consumidores de droga. Consumidor de droga, porque é uma coisa terrível, um entra e sai naquela casa. A polícia é incomodada diversas vezes para os moradores, que eles têm que vir a toda hora, estão tendo que vir na casa. E não tem sido um nem dois, foram apanhados gente das facções lá numa operação grande que teve. Graças a Deus a polícia foi lá com todos os órgãos da polícia, militar, civil, enfim. Pegaram, retiraram, levaram muita gente de lá de dentro. E a coisa continua, quer dizer, o proprietário, segundo dizem o proprietário, é uma gerente da Caixa Econômica Federal que ninguém sabe o que é feito dos proprietários, que eles não aparecem para prestar nenhuma informação nem tomar nenhuma atitude. Sim. Então nós temos assim, não só esse imóvel, esses dois imóveis abandonados, como nós também temos o fórum no centro da cidade, está todo ele com tapume, mas eu ouvi falar que apesar dos tapumes tem muita gente morando lá dentro. Inclusive a polícia já por várias vezes teve que ir lá dentro buscar gente. Tem uma caixa d'água podre, uma laje cheia d'água podre lá em cima, que nada foi feito. A Anvisa, que verifica tanta coisa, não teve uma hombridade de tomar uma providência que já devia ter tomado, né? E a SEMA mesmo, Secretaria de Meio Ambiente. E o imóvel pertence ao governo do Estado, né? O imóvel pertence ao governo do Estado, que é da Eu Justiça. também tive dando uma olhada nos imóveis abandonados do Padre Carlos, do Jardim da Infância, que também está com tapume, mas parece que também tem gente lá dentro. E logo adiante, na Conselheiro Mafra, está lá o colégio fechado. Um imóvel antigo, mas de excelente qualidade, fechado. Com uma quadra coberta. Tudo aquilo lá, quantos anos está sem uso? Então, e a sociedade de Joinville precisando de escolas, e escolas boas do Estado, né? Então é assim, vai se inaugurar uma escola, como se inaugurou agora. Com toda aquela farofada toda, fanfarronice, né? Tudo. E ainda por cima estão várias escolas abandonadas, e não são poucas, e são escolas grandes, que daria para fazer, inclusive até o colégio militar que eles querem fazer. Pega um imóvel desse, dá para recuperar, o imóvel está em condições de recuperação. Claro, mas a gente nota que isso é uma falta de gestão, né? Falta de gestão. O poder público, ele não sabe, não tem respeito com o dinheiro público, ele é inconsequente, os políticos são inconsequentes, só faz aquilo que interessa a eles, e nós estamos nas mãos de governantes que, inclusive, até parece que estão com problema na justiça, né? E houve as notícias desta semana que a situação desses governantes está problemática.
Mas, Álvaro, vamos continuar, vamos deixar a política de lado. Quais são os planos deste ano para o Conseg do Floresta? Você que é membro da diretoria. Nós estamos traçando uma nova missão, então nós vamos intensificar os trabalhos com os nossos cidadãos do bairro, além de nós ampliarmos o Rede Vizinhos, que já existe com o nome de Televizinho há muito tempo, na nossa região já é praticado, mas nós vamos ampliar esse trabalho. O que é o Televizinho? O Televizinho, antigamente, que hoje se chama Rede Vizinho, é um sistema em que os moradores possuem amizade com os vizinhos, quer dizer, todos os vizinhos se juntam, se unem e pegam o telefone, endereço, então combinam uns com os outros, qualquer coisa estranha que acontece, um avisa o outro, ou um avisa o outro, diz o que quer, observa bem o veículo, a pessoa estranha que está passando, dá até para a pessoa, de repente, fotografar ou fazer alguma coisa documentada para poder ajudar as autoridades. Então, isso tudo, e é feita uma reunião com o comando da PM, da Diretoria Cidadã, no caso de Joinville, e essa reunião é verificado a idoneidade de todos os moradores que estão no programa, para evitar que alguém venha infiltrar e passe informações. Passe informações que não são adequadas. Então, é feito um trabalho e depois desse trabalho também permite a instalação de câmaras, cujas câmaras podem ser usadas pela Polícia Militar para fazer... Câmaras particulares. Que como o Estado não tem condições de pagar, nós podemos, com as nossas próprias forças, né, e nossas economias, conseguir as câmaras e deixá-las ao uso da Polícia Militar, que eles têm condição, através dos painéis, de conseguir verificar o que se passa e ajudem muito a polícia. Álvaro, e quais são os outros planos do Conseg Floresta? Os outros planos também têm outras coisas. Nós queremos acabar com essas situações de casas que nós acabamos falando aí, essas casas abandonadas. Nós queremos resolver vários problemas que existem na área de infraestrutura, que são graves, que são buracos de rua, há situações de água, de iluminação, há situações de galerias que estão num caos, há falta de lombadas físicas, sinalização viária, há muitos desmandos por parte das sociedades que fazem bailes na região, que nós temos, que já são assuntos antigos até, mas que desta vez, dadas as reincidências que estão acontecendo, a gente tem como motivo se levarmos à justiça isso de uma vez, né, via procuradorias. E também nós queremos estreitar mais os laços dos cidadãos com a polícia, com as nossas polícias, porque está havendo um bom intercâmbio. Ok, Álvaro, nós vamos encerrando então esse primeiro bloco, mas vamos continuar no mesmo tema. Então, os telespectadores que nos aguardem, que nós vamos continuar discutindo segurança comunitária no bairro Floresta. Então, estamos continuando com o programa Ecologia em Ação, hoje tratando de um assunto não tão ecológico, mas ecologicamente pensando na sociedade, na qualidade de vida do cidadão. E é através da segurança comunitária que a cidadania consegue isso. Os órgãos públicos fazem uma parte, eles têm dinheiro para fazer total, mas não fazem. E se nós não participarmos da gestão pública como cidadãos, nós vamos acabar perdendo e muito. Então, nós vamos ter que, no voluntariado, ajudar as autoridades da segurança pública, o executivo municipal, para que a nossa cidade se mantenha sob controle comunitário, sob controle rígido, para que o cidadão tenha mais segurança. Então, Joinville é campeão de assassinatos, de mortes, anualmente, né? Nós já estamos aí com mais de 60 esse ano, né? Nós temos mais de 60 assassinatos e o que é pior, a maior parte tem como espinha dorsal o narcotráfico e as fações criminosas, né, que existem no país. Então, Álvaro, eu queria falar mais alguma coisa sobre a tua atuação, a atuação do Conseg Floresta. Está em mente, eventualmente, alguma atividade em relação aos sopões que são dados na Praça do Expedicionário, ali na estação, onde tem lá dezenas, centenas de desocupados que ficam vigiando carros e ficam pressionando os motoristas, ali na região do grande supermercado que tem ali na estação? Existe alguma parceria com a polícia no sentido de
de vigiar isso aí? A polícia municipal, a guarda municipal? Sim. Tem? Tem. A Guarda Municipal e até a Polícia Militar vem fazendo um bom trabalho, não só ali, mas em várias praças, porque toda vez que os consegues têm solicitado, eles têm realmente nos atendido. Só que o problema é o seguinte, a ação social, nós, pessoalmente, não somos contra a gente ajudar, que nós também ajudamos as pessoas. Claro. Mas há uma situação de pessoas que não necessitam. Depois que eles recebem aquilo, eles jogam fora e partem para a bebida, para as drogas e ficam nesse local incomodando as pessoas que vão ao supermercado que nós temos ali na Zona Sul e vão incomodar as pessoas do shopping, que saem do banco do shopping, inclusive. E os frequentadores de praça abandonaram as praças, né? Com medo, né? Abandonaram. Agora, depois das últimas ações da Polícia Militar e até o Exército, que veio fazer, a 62BI veio fazer o concerto da praça, até com o apoio do senhor e de várias pessoas que se cotizaram, nós vimos que realmente houve um arrepio do pessoal dali. Eles saíram dali, como também da Praça Getúlio Vargas, que com o seu trabalho, o seu grande apoio, que tem sido inestimável na parte ecológica, na parte das praças, que é muito importante. Eu acho que o município devia acatar a sua ajuda, porque está tendo um reflexo muito grande. Sou suspeito para falar, mas eu estou ouvindo das pessoas todas o resultado adquirido nas praças ao longo do tempo que o senhor tem ajudado. Agora, então, esse sopão, pelo que eu tenho notado, vem gente dos outros bairros de Joinville, vem tudo se localizar na região sul de Joinville. Será que isso aí é uma orquestração dos bairros da região norte, tirando os caras de lá e mandando para o sul? Será que é isso? Eu acredito que, assim, como existe uma preocupação do nosso pessoal da Zona Sul em cuidar da parte social, que é o que eu senti que está acontecendo, as pessoas vendo o sofrimento também, né, em virtude até da situação do país, as pessoas começaram a ajudar mais. E isso, muita gente que não tem nos outros bairros esse tipo de ajuda, acabam vindo para a nossa região para poder aceitar essa ajuda. Mas junto com eles, infelizmente, vem também outros elementos que não deveriam vir. Exatamente. Então, a gente sabe que a depredação de casas abandonadas é muito grande. Nós tivemos agora recentemente o roubo de um carro na Rua Argentina, que fica nos fundos da minha rua, no lado da tua Rua do Equador, né? Exatamente. O bandido tão ousado era um menor de idade, né? Menor de idade. Pegou o carro... Entrou na casa, entrou na cozinha, pegou a chave do chaveiro, pulou a janela, entrou no carro, deu uma ré, arrancou o portão fora, jogou no meio da rua e foi embora. Foi embora, a alta velocidade. Podia ter matado alguém em plena luz do dia, 11 horas da manhã. Uma situação, nós ligamos para a polícia, inclusive a primeira companhia e o coronel Hélio nos atendeu em 3 minutos com a viatura. Mas é a situação que a gente diz, né? A polícia vem atrás de ver uma coisa, mas do outro lado eles estão aprontando. Então é difícil. Complicado. Além disso, faltam viaturas à polícia. Faltam viaturas. Nós precisaríamos, pelo menos, a Zona Sul de ter 10 viaturas. Mesmo que tivesse alguma reserva parada, porque os carros estão num estado lastimável. Tem veículo rodando desde 2011 e não suporta, não tem manutenção, roda 24 horas. Tanto assim que esse carro que atendeu a ocorrência na Rua Argentina, desse rapaz, ele ficou ali com o motor ligado ali uns 10 minutos, vazou 1 litro de óleo do motor. Vazou 1 litro de óleo no calçamento, nós percebemos isso. Quer dizer, a falta de manutenção, falta de recursos de manutenção, né? Que põe até em risco os policiais que estão trabalhando. Exatamente. Que é uma tristeza isso. Na toda boa vontade, eles nos atenderam muito bem, foram generosos no atendimento. Muito generosos. É de tirar o chapéu. Mas, Magalhães, Álvaro, como é que você encara, por exemplo, a Associação Conseg em Joinville? Você acha que o Aconseg está no caminho correto de aglutinar os demais Consegs de Joinville para multiplicar conhecimentos, para distribuir mais informação, para homogeneizar a informação? Como é que tu vê o Aconseg? O que acontece é o seguinte, nós temos o Aconseg, a Associação dos Conselhos, como nós estamos aqui falando, que é os conselhos comunitários, e há algumas dissidências dentro do Aconseg, que há algumas divergências, digamos assim, em alguns assuntos. Certo. Mas, de uma forma geral, está começando a haver um equilíbrio entre os Consegs todos, e está havendo uma união em prol da situação do cidadão mesmo. Né? Até, inclusive, com a própria lei do Código Penal, da mudança do Código Penal, foi aceito, está com a senadora Ana Amélia Lemos, eles estão mexendo no caso. Teve um dos artigos que já foi oficializado essa semana, só falta agora ser aprovado, né? Quer dizer, vai ser um artigo bom até, que é em relação ao que diz respeito ao preso, né?
E também temos outras situações que nós falamos, que é o problema dos presídios. Nossos presídios estão sem condições nenhumas, até de segurança para a população. O próprio CASE, que é onde tem lá na estrada do Dedo Grosso, onde tem os menores, está sem a menor condição de infraestrutura. Falta condições melhores, né? E, enfim, é uma situação que depende de verba do Estado e da Federação. Nós sabemos que o Estado de Santa Catarina e a nação está quebrada. E agora, com esses quebra-quebra que estão acontecendo, vai piorar a situação. Então, piorando a situação, vem menos dinheiro de Brasília. Eles estão querendo paralisar a economia. Então, novamente, deixa-se de pagar imposto. E nós vamos ter um caos pela frente, um caos econômico. Todas as famílias vão sofrer. Né? Então, realmente, nós estamos fazendo esse relógio Brasil voltar anos para trás. Todas aquelas conquistas que nós já tivemos, o esforço que foi feito pela cidadania, está sendo zerado por um grupo de pessoas que não querem esse status quo de progresso, de desenvolvimento da nação brasileira. Então, sem esse dinheiro, com menos dinheiro, a situação vai ser muito pior e, logicamente, os consegues vão ter que se reprogramar para essa situação. E, sem recursos, os consegues são legitimados pela Secretaria de Segurança Pública. Conselho Nacional de Justiça. Nós somos quase que funcionários públicos gratuitos. Reconhecidos pela Secretaria de Segurança Pública. Isso. As diretorias são registradas em Florianópolis, lá na Secretaria. E nós estamos cadastrados lá como elementos facilitadores da comunidade, segurança comunitária. Então, eu acho que o papel que a gente desempenha, que vocês desempenham nos consegues, é importante, mas a comunidade tem que fazer presença, né, Álvaro? É necessária a comunidade toda, e eu convoco todo o povo de Joinville que vá às reuniões dos seus consegues, todas as autoridades, porque eu acho que se nós não nos unirmos, não agirmos com união, nós não vamos conseguir. Por exemplo, eu vou citar um caso simples. As nossas delegacias precisam urgentemente de reformas e só os particulares, os nossos empresários podem auxiliar. As instituições de ensino que têm cursos programados profissionalizantes também podem ajudar para renovar. Há várias instituições, os hospitais nossos precisam, quer dizer, é uma situação que puxa a outra, a palavra segurança ela é abrangente, né, como podem observar. E você, pela experiência que tem de anos de Consegue, você acharia que se os Consegues convidassem os empreendedores que também estão precisando de segurança, você vê quanto roubo acontece com cargas, né, de caminhões, sim, né? Sem dúvida. Lojas, lojistas sendo assaltados 3, 4 vezes por mês. Então, você acha que esse setor empreendedor, eles teriam assim a grandeza, essa generosidade de ir numa reunião de um Consegue? Eu creio, né, que nós enviando os convites que nós vamos fazer a partir de agora, né, já tomamos uma diretriz na última reunião, a partir da Ajorpem, que já é nosso apoiador também, e a gente se associou, digamos assim, uns com os outros, juntando forças, né? Sim. Eu acredito que a partir daí, só que nós esperamos também que o CDL, a CIG, a poderosa CIG nossa, né, que tem um voto muito grande junto ao governo do Estado, que também venha junto às nossas reuniões, porque afinal de contas, nós somos todos cidadãos, nós todos temos família, nós todos temos filhos, netos, esposas, tudo. Então a gente tem que cuidar, tem que gerar para o nosso patrimônio, para o patrimônio da indústria, para o patrimônio do funcionário, do cidadão. É muito importante que todos, nesse momento difícil que nós estamos atravessando no país, que todos dão a mão e não custa. Vamos ouvir a opinião de todos e juntar forças. A segurança pública é de responsabilidade do Estado. Né? Do Estado. Então o órgão principal de representação do Estado em Joinville é a SDR, né? Seria, é a regional. Seria a ADR. Das 36 que o Luiz Henrique criou, com vasto empreguismo no estado de Santa Catarina. Sem dúvida. Como é que a Simone Schramm tem se comportado em relação aos convites que os Consegues têm feito para ela? Ela tem participado das reuniões do Consegue? Não, infelizmente, a ADR é uma gerência regional que ela nunca chama os Consegues nunca são chamados, e tem outra. Eles trabalham à parte, é como se o Consegue não existisse. Como várias coisas que fazem aqui em Joinville, fizeram esse sistema dessa audiência pública, fizeram o sistema da parte com a Univille, né, esse estudo. Sim. Os Consegues sequer foram consultados ou chamados ou perguntados se era para fazer, se não era para fazer, se como é que iam fazer. Os Consegues têm anos de experiência
que os nossos universitários precisam acatar, precisam ouvir os nossos profissionais, porque sabem o que acontece, é o raio-x da cidade. Todas as autoridades nossas devem ouvir os conselhos. Antes de mais nada, até o ministro da Justiça tem a obrigação, ministérios públicos, o Senado Federal tem a obrigação de ouvir os conselhos do Brasil inteiro. Álvaro, concluindo, como é que a prefeitura poderia ser generosa e acatar, por exemplo, e reconhecer os conselhos? Como é que ela poderia? Ela tem enviado os seus secretários, o pessoal do POP, o pessoal da parte social, tem enviado o pessoal para algumas reuniões, né? Tem. Alguns vereadores também têm enviado os seus representantes. E até têm comparecido. E um detalhe, o CEPROTA tem sido o órgão da prefeitura que mais presente tem estado. Raramente nós não temos um representante do CEPROTA, que é a Guarda Civil, nas nossas reuniões. O ano passado, inclusive, em quase todas as reuniões, nós tivemos gente da Guarda Civil nos coisas. Hoje, o comando da Guarda Civil saiu da mão do Coronel César Nedovchetko e foi para a mão do Dr. Braulio Barbosa, que é o tenente-coronel militar, que eu, pessoalmente, é uma pessoa amiga da família, né? Eu espero que ele vá às nossas reuniões e se faça presente junto com seus coisas, porque há muita coisa. Ele também conhece muito Joinville a fundo, né? Participou do trabalho com o pai. Álvaro, acabou o tempo, né? Agradeço a tua presença aqui mais uma vez. Eu penso que esse é o tema que nós vamos ter que bater mais vezes, porque ecologia está muito bom, mas a segurança é prioritária, né? Então eu cedo esse espaço para a segurança comunitária de Joinville. Mais outros presidentes estarão presentes aqui nesse programa. Mas eu quero agradecer mais uma vez, eu acho que você deixou um bom recado para os joinvilenses. E aí vou convidando vocês, pessoal, para mais um programa Ecologia em Ação na semana que vem.